Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos, abraçados e acolhidos aí pela Igreja Viva Sempre, pelos nossos pastores, pastor Wander, pastora Fabiana e toda a liderança dessa casa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, na verdade, a gente tem que, como os pastores têm ensinado, constantemente aprendendo em todas as situações. Onde é que você for, sempre está aprendendo. E esse dia eu estava assistindo um filme. E esse filme me fez voltar aqui essa palavra dessa noite. Eu estava assistindo um filme, o filme chamou O Resgate do Soldado Brian. Brian. E aí nesse filme aí, eles foram enviados um grupo aí para o campo de batalha, e o comandante e a sua tropa para uma missão de resgate. E passaram muitas provações lá no campo de batalha, muitas lutas, mas eles não retrocederam. Eles sempre permaneceram aí, não desistiram da missão de que foi confiada a eles. Passaram, permaneceram lá até o fim. E aí me fez lembrar aí a nossa amada pastora Fabiana, e é onde ela fala assim que nós estamos em constante guerra. Olhando lá todo o tempo, aquele processo do filme, eu comecei a lembrar dela. As palavras colocadas, lançadas aqui no altar, ela não volta, né? Elas são lançadas aí como sementes em nosso coração. E eu lembrei que nós estamos em constantes guerras. Nós fomos enviados no campo de batalha para ser fortes, para ser corajosos. Não retroceder jamais. Como o pastor fala também, né? Nós somos ousados como leão. E como no filme disse lá, ele sempre falou lá no final do filme, ele fala, faça valer a pena. E todo o trabalho, todo o esforço daquela equipe para ir buscar, para ir resgatar, naquele campo de batalha onde todos morreram, para salvar aquele soldado. E aí ele fala, faça valer a pena. E hoje, assim, é uma reflexão esse filme para mim, porque para que possamos faça valer a pena os esforços, faça valer a pena o esforço dos nossos pastores que estão aqui, lá abrindo mão de muitas coisas, pela minha vida, pela sua. Foram pessoas enviadas por Deus aqui nessa igreja. E seguindo esse contexto, eu quero compartilhar aí com vocês um aprendizado aí registrado em 2 Samuel. 2 Samuel 23, do 11 e o 12. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Glória a Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, defenda o seu campo de lentilhas. O rei Davi, ele tinha aqui muitos homens ao seu serviço. Mas havia um grupo de homens que Deus lhe concedeu para que ajudasse a estabelecer aí o seu reino. São esses homens que a palavra de Deus fala de guerreiros, os valentes de Davi. Homens de guerra, adestrados aí para a batalha, lutavam contra seus inimigos corajosamente, que operaram proezas aí no campo de batalha. E cada um tinha uma característica aí muito especial. E aqui
eu vejo aqui na Igreja Viva Center, homens e mulheres também, guerreiros. Guerreiros e valentes de Davi. Mas o que me chama a atenção desse texto aí é essa façanha de Samar. De proteger ali um pedaço de terra cheio de lentilhas contra uma tropa de filisteus. Então, esses filisteus aí, eles tinham como estratégia queimarem as lavouras, foram semeadas na verdade, eles tinham uma estratégia aí de queimar as lavouras, que foram semeadas pelo povo de Israel, e com a finalidade de deixá-los sem alimento, ficando fraco, para então derrotá-los facilmente. Nos dias da colheita, os filisteus vieram para destruir as plantações de lentilhas. E o povo, ao ver aquele ataque, abriu fuga, fugiu, deixando tudo nas mãos dos seus inimigos. Mas a atitude de Samar foi de coragem, pois ele colocou no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento por ser o intermédio. Então, o que nós aprendemos aí com essa história? Primeiro, aprendemos que a vida de um discípulo de Jesus é uma vida de constante batalha contra o inimigo. Lá em Efésios 6,12, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando nós convertemos, entramos em uma constante batalha contra Satanás. E a partir desse momento que as lutas começam. No caminho que estamos trilhando, é inevitável que nós vamos passar por provações e tentações. As provações, ela vem de Deus, com a finalidade de nos aperfeiçoar a nossa fé. Mas as tentações, ela vem do maligno, com o propósito de nos destruir. Então, a história de Samar aí, nós vemos o propósito dos filisteus, que eram o quê? Destruir esse povo e as suas plantações. Mas Samar, ele pode ser eu, pode ser você. E os filisteus representam aí o nosso inimigo, que são o diabo e os seus demônios. As plantações, elas podem representar tudo aquilo que colhemos na nossa nova vida em Cristo. O texto, ele diz que o povo fugia diante dos inimigos, abandonando os seus irmãos, abandonando os filhos, abandonando a fé, abandonando Deus, abandonando suas heranças, ministérios, casa de paz, discipulados. Mas esse homem chamado Samar não se acovardou diante do inimigo. Ele teve coragem e confiou em Deus, não desfaleceu em sua fé e decidiu lutar por aquilo que tinha recebido como herança. O texto termina dizendo que o Senhor efetuou grande livramento, aperfeiçoando aí, nós aprendendo aí que não foi a força de Samar que livrou dos seus inimigos, mas foi a sua fé em Deus. Foi Deus quem lutou por ele ali. E existem em nossas vidas campos de lentilhas que o rei nos confiou e que devemos defender dos ataques dos filisteus que querem usurpar o nosso campo. Vigia, orem, né? Segundo, o que nós aprendemos aí com essa história? Aprendemos que o ataque do inimigo se torna mais intenso quando os frutos eles começam a aparecer. A estratégia do diabo é nos atacar, principalmente quando estamos frutificando. Os primeiros frutos que produzimos são os frutos de uma nova vida em Cristo. Este é o fruto do caráter. O segundo fruto
É o fruto de vidas ganhas para Jesus, como consequência do nosso testemunho, da nossa vida em Cristo. E quando esses frutos eles começam a brotar, o ataque do diabo se torna ainda mais intenso. Foi o que aconteceu com Samar. Mesmo em tempo de guerra, ele preparou a terra, semeou lentilhas, cuidou do plantio, até aparecerem os frutos. E, de repente, ocorre aí o inesperado. Próximo dos dias da colheita, os filisteus fizeram o quê? Atacaram para destruir o fruto do seu trabalho. O diabo sabe que aquele que produz frutos será recompensado por Deus. Por isso, ele quer impedir o crescimento e expansão do reino de Deus e, ao mesmo tempo, impedir de recebermos o nosso galardão. Por isso, não podemos desanimar diante do ataque do inimigo, pois se o ataque se intensifica, nós podemos saber aí que estamos no caminho, estamos caminhando rumo certo, pois o diabo só investe contra aquele que está no caminho. E o que nós aprendemos aí, terceira que nós aprendemos? Aprendemos que em uma batalha, nossa atitude pode determinar nossa vitória ou a nossa derrota. Quando o inimigo ataca, nós podemos ter duas atitudes: fugir, deixar no poder do inimigo aquele que foi semeado com tanto trabalho, ou enfrentar o inimigo e lutar. A atitude daquele povo foi de fugir. O povo saiu correndo, apavorado, com medo, deixando tudo nas mãos dos filisteus. Eu fico imaginando porque ele estava ali, aquele campo lindo, né? Tudo pronto para ser colhido, para ser retirado daquele lugar. E, de repente, começam a vir os inimigos. E eu fico imaginando exatamente Samar, porque todos correram. Imagina se ele no campo ali, e vindo os inimigos, e todos correram, mas engraçado que eles já estavam acostumados a fazer isso. Já estavam acostumados a fazer. E essa era a mesma atitude do povo. Abrir mão, largar, fugir, retroceder. Mas Samar se destacou aqui nesse momento. Porque na hora que ele viu, ele falou, não, vou ficar e vou lutar, eu não vou desistir. Eu vou permanecer. Foi difícil? Foi difícil. Mas ele teve uma atitude aqui que mudou totalmente o contexto histórico dessa situação. Permanecer. A atitude de lutar. Talvez tenha dito aí, esse campo me pertence, é o fruto do meu trabalho. É o sustento da minha família. É o meu povo. Esta é a minha herança. É a bênção que Deus me deu. De repente, aí ele está falando, esta é a minha igreja, que está aqui abrindo um novo templo. Logo, logo estaremos para lá. Aqui que Deus me enviou, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu serei fiel aos meus dízimos e às minhas ofertas. É aqui. Então, irei defender para que esse templo seja realmente construído, estruturado, e logo, logo estaremos lá. Não retroceder. Seja forte, seja corajoso, seja fiel naquilo onde Deus te colocou. Deus te colocou aqui. Então, que sejamos fiéis, principalmente no dízimo e nas ofertas. E aí que mostra onde está o nosso coração. Um momento mais difícil hoje é o momento de cura, é o momento de libertação. Eu vejo esse momento aqui onde que eles enfrentaram várias batalhas. Mas houve investimento. E eles investiram. Naquele campo ali de lentilhas, eles fizeram um grande investimento naquele lugar. E Samar não desistiu daquele investimento. Que possamos ser ele, não desistir dos investimentos lançados aqui nessa casa. Da sua casa de paz, do seu ministério. Samar, ele não se intimidou, se posicionou, pois no meio do campo de batalhas, no meio do campo de lentilhas lá. E outro contexto que a gente vê também, que foi um ataque muito grande quando o templo estava em construção,
Lá em Neemias 6, 19, os inimigos da obra tentaram intimidar Neemias para fazer que a obra de Neemias não continuasse. Mas Neemias não temeu, ele não recuou, ele confiou em Deus e continuou fazendo a obra. Várias coisas foram contra ele. Várias coisas fizeram para que ele desanimasse, para que ele paralisasse. Mas ele continuou. Porque a obra é do papai. E qual tem sido a nossa atitude diante de determinados problemas? Nós corremos ou nós enfrentamos? Os valentes de Davi, nem sempre eles foram valentes aqui. Eles eram pessoas comuns, que Deus usou para, através deles, mostrar o seu poder. Ser valente não significa que eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. Mas significa enfrentar ao que mais temos medo. Jesus, ele não desistiu de amar o homem. Ele não fugiu da cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Está lá em João 13:1. E em Mateus 27:40, Jesus foi até o fim e não fugiu do propósito de salvar a minha vida e a sua. Então precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Está lá em 2 João 1:9. Perseverar significa permanecer firmes no compromisso de ser fiel à palavra de Deus, apesar das tentações, da oposição do adversário. E é nesse momento que nós precisamos se posicionar, não desanimar, perseverar até o fim. Observamos aqui o que aconteceu com Samar. O Senhor concedeu uma grande vitória. Que possamos aí valer a pena os esforços, a dedicação. Devemos ter coragem de Samar e agir como valentes de Deus, empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e defender o nosso campo de lentilhas. Esse campo de lentilhas pode ser a nossa família, a nossa fé, o reino de Deus, o ministério que Ele nos confiou. E aí, dentro desse contexto, eu vejo também o plano de Deus, que seria o plano dos 5D de Deus. Primeiro, descanso, está lá em Mateus 11:28. Deus nos faz descansar, mesmo quando a carga é pesada. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro D de Deus. O segundo D é o domínio. Salmo 110, 2. Deus faz que tenhamos domínio próprio sobre os nossos inimigos. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, dominará entre os teus inimigos. O terceiro D de Deus, defesa. O Salmo 121:7, Deus nos guarda de dia e de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, e guardando a tua palavra. O outro é discernimento. Lá em Efésios 3:4, Deus nos dá discernimento espiritual, pelo que quando ledes, podereis compreender o meu discernimento de ministério de Cristo. E o outro 5D de Deus, o dom. 1 Coríntios 12, 8, 11, Deus nos concede dons espirituais, para que com o corpo de Cristo sejamos edificados. Porque um é dado mediante o Espírito da palavra de sabedoria, do conhecimento, da cura,
do milagre, da variedade de línguas e interpretação. Hoje é um culto de sexta forte. E possamos aí lutar, permanecer, não retroceder. E principalmente aí defender o seu campo de lentilhas. Você sabe qual o campo que você deve defender. Que possamos levantar como guerreiros, uma espada nas mãos, para lutar contra todos os dardos inflamados do inimigo, que vem nos atacando diariamente. E nós sabemos, eu, você, sabe qual é essa seta que vem todos os dias que você tem que se levantar, lutar contra ela e defender aí o seu campo de batalha, o seu campo de lentilhas. Gostaria que vocês se levantassem. Já que é um culto de sexta forte. E como que a gente luta? Uma espada na mão, em oração. Nossos pastores têm nos ensinado que só vence a batalha orando. Pedi e eu vos darei. E a gente vai fazer isso essa noite. Você sabe qual o campo de lentilhas que você tem que defender. E nós sabemos que através da oração, através de você se levantar e se posicionar, dizer aqui não vou entregar na mão do inimigo o meu campo de lentilhas. Irei defender. Não irei retroceder. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Que você lute, permaneça, seja forte, seja corajoso. Que possamos orar. Ó Deus poderoso, magnífico Pai, estamos aqui num culto de sexta forte, Pai. Um culto de cura, um culto de libertação, um culto de milagres. Ó Deus poderoso, nós precisamos todos os dias, ó Deus, da Tua cura, do Teu milagre, da Tua restauração. Deus, nós não somos nada sem Ti, Pai. Mas estamos aqui pedindo perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que pensamos em retroceder. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes de murmurar, de pensar, Senhor, em nome de Jesus, que não vale a pena. Deus, em nome de Jesus, mas nós clamamos a Ti, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, retira, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que está em mim, que não agrada ao Senhor, que seja retirado, que seja levado cativo onde o Senhor determinar. Porque eu sei, Deus, em nome de Jesus, que o maior inimigo sou eu, e eu que tenho que lutar. Senhor, em nome de Jesus, declarando total dependência do Senhor, porque não somos nada sem Ti, ó Pai. Até uma folha seca caída ao solo, ela tem a sua função, e sem Ti, Deus, nós não somos nada. Ó poderoso Deus, nós Te clamamos, Senhor, que hoje, Deus, em nome de Jesus, haja cura, haja libertação. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, de nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, dos nossos pensamentos. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus, do que sentimos, do que falamos, do que agimos, que não vem de acordo contigo. E isso faz nos retroceder. Isso faz largar o campo de lentilhas que o Senhor nos ensina a lutar por ela. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, ó Deus. E seja cancelado, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito maligno, todo espírito de trevas. Deus, em nome de Jesus, que seja cancelado e levado cativo aonde o Senhor determinar.
tudo aquilo que tem impedido o seu povo de prosseguir, tudo aquilo que tem impedido o teu povo de ser liberto, que seja cancelado e levado cativo onde o Senhor determinar. Ó Deus poderoso, possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos prostrar diante a Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a orar. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, ter um coração igual ao Teu. Nos ensina, Deus, a amar o próximo, porque sem amor, ó Deus, nós não conseguimos nada. Ó Deus poderoso, assim como diz em Tua palavra, Senhor, que primeiro amai a Ti, amar os Teus mandamentos e amar o meu próximo. Senhor, em nome de Jesus, ensina, Deus, ensina a amar, ensina-nos, Deus, a perdoar, ensina-nos, Deus, a olhar com olhar de compaixão. Só assim, Deus, nós nos vaziaremos de nós, encheremos de Ti para lutar contra todos os dardos inflamados do inimigo, para lutar, Senhor, em nome de Jesus, e permanecer lutando sempre sem retroceder. Ó Deus, que toda frieza espiritual, que toda fraqueza caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que seja levado cativo onde o Senhor determinar. Mas nesse momento, Deus, enquanto igreja, nós pedimos perdão, ó Deus. Nós clamamos a Tua misericórdia e a Tua graça todos os dias. Somos falhos, somos fracos. Por isso, pela nossa fraqueza, Senhor, nós clamamos o Teu perdão. Mas nós sabemos que o Senhor é que nos aperfeiçoa, que Tua palavra é boa, perfeita e agradável. Deus poderoso, toque no Senhor com Teu poder. Lava-nos, Deus, e nos purifica. Deus, em nome de Jesus, nos ensina cada vez mais, a Deus. Nos ensina, Deus, cada vez mais. Nós precisamos de Ti, ó Deus, que precisamos ser curados, lavados todos os dias das nossas vidas, ó Deus poderoso. Ó Deus poderoso, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E estamos aqui entregue a Ti, Deus. Entregue ao Teu poder, entregue ao Teu amor, entregue a Tua cura, porque o Senhor nos amou primeiro. Oh Deus poderoso, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque podemos sentir a Tua presença tão real e forte neste lugar.